Esse vídeo é para você que é pai, que quer ver seu filho empreender, usar impressora 3D, trabalhar a criatividade, sair do eletrônico, né? Acabar com a tela. Aprender a fazer outra coisa além de ficar na internet assistindo shorts, YouTube. Bem-vindos a mais um 3D FilaCast. Eu sou Wesley. Eu sou o Henrique, sejam bem-vindos mais uma vez. E vamos aos bate-papos do mundo da impressão 3D. Vamos falar de criança hoje? Você viu como mudei a abertura, né? Aqui, sem novidades. Você vai falar de criança? Vamos falar de criança e impressão 3D. Então tá bom. Me fala uma coisa. Já que você falou que tem tudo a ver, me explica o que tem a ver criança com a impressão 3D. Porque mexe com aquela fábrica de brinquedos, né? Ah! Você tem uma fábrica de brinquedos dentro de casa? Em casa não. Meus filhos têm certeza que eu tenho uma fábrica de brinquedos no meu serviço. O que você faz, papai? Eu faço brinquedo. E ele... Eles acham que é só isso que a gente faz. Não é isso, não? É, mais ou menos por aí. Mas é melhor não Que estragar, não. O Dani fala que quer trabalhar comigo. Por quê? Porque ele imagina que lá ele vai criar, ele vai fazer esse monte de coisa. Ele não pensa numa fábrica de filamentos, de resina. Ele pensa num local onde a gente fica criando brinquedos. Ele vai fazer uma espada, ele vai fazer o quê? Um patinho, um brinquedinho para levar para a escolinha, fazer um dinheirinho. Falando em criança, impressão 3D tudo a ver, e você está falando de fazer uma espada e levar para vender, e no vídeo passado nós falamos sobre, acabou de sair agora há pouco, um vídeo falando sobre ganhar dinheiro com impressão 3D. Cara, que é um negócio que criança tem a ver aí com impressão 3D, é essa questão de ganhar dinheiro e a criança aprender um basicão sobre empreender. Antes de falar que impressora, nós vamos falar de muita coisa sobre criança e impressão 3D, mas eu queria primeiro até falar sobre empreendedorismo para criança. Tem vários pais que são empresários, talvez vão assistir esse vídeo, ou um pai que tem vontade que o filho não siga a carreira dele de, de engenheiro, de médico, gostaria que ele empreendesse. Você concorda que a impressora 3D é uma excelente ferramenta para estimular a criança nisso? Ainda mais nesse mundo aí que hoje é tudo digital, né? Que criança hoje, que nasceu aí 2, 3 anos para trás, aí tem noção do que é dinheiro, cada vez menos, né? Olha, eu não sei se você teve aquela coisa na escola, mas de levar um bombom para vender na escola, de fazer alguma coisa, geralmente na área da culinária, para vender na escola, era muito comum. Nossa, para mim, todo ano era uma felicidade, era o dia da vendinha. Eu pegava todas as minhas revistinhas e levava para vender, pegar um troco, depois comprar mais revistinha. Mas agora surgiu uma outra oportunidade que é interessante. Por quê? Porque quando você fala de impressora 3D, a criança ela pode exercer a criatividade de criar um objeto que ainda não existe, mas ela pode baixar um monte de coisa na internet, igual da espada que você falou, e fazer a alegria de ter um brinquedo que ninguém tem. Ele vai para a escola para a espada. Essas espadinhas, gente, quem já viu o viral aí na internet, depois a gente põe o vídeo aí, e a espada abre e depois você recolhe ela. E a criança fica brincando aquilo ali o tempo inteiro, além de brincar com uma espada, lutinha e tudo, mas tem essa coisa dela ser retrátil. Então eles ficam, o barulhinho que faz, ela abrir e tal, então tem vários modelos, propaganda, hein, o pessoal imprimir. Se você não imprimiu a espada, imprime. Mas tem esse negócio que a criança vê a outra com aquilo, ela fica louca para ter. Ela quer comprar também, eu quero ter aquele brinquedo, igual propaganda tem na televisão, mas a melhor propaganda é o outro usando. E o Dani chegou outro dia com a lista de, acho que 6 espadas encomendadas para ele vender. R$120, gente, num dia, E eu não estou falando para você colocar o seu filho para ganhar dinheiro com isso, não, nada dessa ideia de criança trabalhar, mas a ideia da criança precificar. Por quê? Ele, por exemplo, queria vender baratinho, Então eu pude estimular ele a ter que não vender a R$5. É muito fácil. Ele
começa a aprender, ter noção de o que é insumo, quanto tempo leva para fazer, aí tem uma manutenção, tem todo um formação de preço é importante. Justamente, entendeu? Mas consome eletricidade, ué, e tem o custo da eletricidade que eu tenho que cobrar, então a criança começa a entender o custo do produto, começa a ter a dificuldade ou a necessidade de aprender a vender, porque ele também quer ganhar um dinheirinho, ele não quer só entregar a espada e brincar com os amigos, mas ele começa a ver o poder aquisitivo também do que aquele dinheiro dá para fazer. Então o Dani já está com os projetos lá, eu quero comprar isso, aquilo, está juntando o dinheirinho dele, aplicando o dinheiro, então começa a ganhar o dinheiro, aí o pai tem a oportunidade depois de falar, olha, como é que você vai fazer com esse dinheiro? No início você deixa a criança divertir, né, gente? Usar da forma que ela quer, mas depois você pode ensinar um pouco de economia, de aplicar o dinheiro, de guardar, de usar o dinheiro com sabedoria. Ele começa a entender o que é exclusividade, se diferenciar no mercado, de ter outros produtos, né? Então, a impressão 3D tem muito disso, né? Você consegue ter peças, por exemplo, de jogos indie, que é difícil de tá na prateleira de um supermercado, uma loja de brinquedos. Primeiro que demora para chegar, né? Segundo, ter toda essa parte burocrática de negociações para você ter uma exclusividade de uma franquia, uma coisa assim, né? De um boneco. E o joguinho saiu e já tem um modelador 3D que já tem aqui, ó, essa peça. Você só imprime, é muito rápido. Sai na frente, às vezes até antes do filme. Antes do filme. Antes o seu filho vai ter um brinquedo que ninguém tem antes do filme sair, às vezes. Pois eu tenho um priminho, ele tem 10 anos, o César, e ele é louco com Minecraft e outros jogos que simplesmente não tem alguns personagens para você comprar. Mas está online, está na biblioteca. Já está lá pronto, gente. Não tem que... Explica isso mais uma vez. Não precisa projetar, às vezes uma coisa tipo, está lá. É só baixar o arquivo e colocar para imprimir. Muitos desses são feitos por projetistas simplesmente que fazem por hobby, disponibilizam sem o menor problema comercial, então você pode baixar de licença tranquilo para você reproduzir e imprimir. Então é muito rápido. Tanto que esse meu primo pede assim, constantemente. Assim, primo, imprime esse boneco aqui para mim. Eu vou lá e olha, esse aqui Eu acho que você deu uma referência muito importante que a gente tem que, antes, talvez até erramos. A gente tem que falar o que somos e as nossas crianças que temos em casa, nossos filhos, para o pessoal ter uma noção do que nós estamos falando. Eu estou falando do Dani, mas quem é o Dani, né? Então, eu sou o Wesley, o meu filho é o Daniel e a Isabela. O Daniel tem 11 anos, a Isabela tem 9 nesse momento. E o Henrique? O Henrique tem uma pequenininha, a Alice, de 4 anos, que sempre pergunta, e aí, papai, vamos imprimir? O que nós vamos imprimir? Né? E aí, com esse fato, você deu a informação do primo, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa questão de idade e impressão 3D. Por quê? Porque nós queremos dar algumas dicas bem rápidas para você assistir esse vídeo e saber o que você vai comprar para sua impressora, para sua criança, o que é interessante, que modelo que vale a pena, o que não levar para casa. Não levar para casa que tem risco, né? Então vamos falar primeiro do que tem risco para não comprar? Tá, se você já pensou em resina, gente, impressora de resina imprime com muita qualidade, mas para criança tem muito risco, tem o risco de sujeira, tem risco de acidente com um produto que é químico, que pode ir no olho. Já pensou nisso? Olha, eu acho que menos do que 14 anos para trabalhar com impressora de resina, muito arriscado. Eu já tive impressora de resina em casa, né? Já fiz esse teste em 2 oportunidades, mas não deixei as crianças trabalharem com a impressora. Então eles podiam assistir, eles já têm idade que eles conseguem, né, ter essa sabedoria de não lidar com algumas coisas. Então o pai instrui, olha, isso aqui você não vai mexer, e eles não mexem, mas eles assistiam lá e viam a peça sair. Mas inclusive a peça, na ansiedade da criança também, a resina até nisso ela é ruim, porque tem aquele pós-processamento de limpar, de curar, e a criança ela gosta de pegar já o objeto ali e sai para brincar. É a primeira coisa. E a impressora de resina não dá essa possibilidade. É um teste de paciência. É um teste de paciência. A gente sabe que tem algumas coisas que só saem legal com a impressora de resina. Mas pai, fica a dica. Não compra uma impressora de resina para o seu filho. Pelo menos nos próximos 5, 10 anos. Não, eu falo assim, eu acredito que a tecnologia vai evoluir
para ser um pouco mais segura e mais próxima das Então, pessoas, vamos lá, mas por enquanto não. Eu vou corrigir, mas vou continuar com a mesma frase. A sua criança pequena, igual a do Henrique, é uma Alice, independente da tecnologia evoluir, não compra. Porque uma criança nessa idade põe tudo na boca, ingere. Então eu vou corrigir ele. Não compra. Se é líquido, você não vai dar isso. E por mais que isso evolua, você vai ter um foto iniciador que faz esse produto começar, que vai trazer um risco extra. Por quê? Porque ao contato com a luz, ele esquenta. E isso é um processo que eu acho que dificilmente a gente vai ter mudança em resina. Então, poxa, Sim. você já pensou? Cai na pele da criança, está na região que tem uma iluminação solar, Queima mesmo. gera queimadura. Tem a questão da criança de 4 anos não entender que aquela embalagem não é um líquido gostoso, porque é colorido. Poxa, isso deve ser um refrigerante, deve ser um suco gostoso. E é bonito. E é bonito. Resina, é bonito. Então, poxa... Experimenta colocar a Sim. resina caindo ali. Sim. Parece um iogurte. Sim, e as resinas, elas, igual você falou, num aspecto elas estão melhorando de não serem tão tóxicas, vamos colocar assim, ou serem antialérgicas. Porque hoje a maior parte das que estão no mercado, além de tudo, a criança toca naquilo ali, aquilo fica, por mais que você limpe algum cheirinho, leva no olho, leva no nariz, pode dar alguma alergia. Não recomendo, acho que é uma coisa para a gente pensar bem para frente mesmo, mas para criança pequena de jeito nenhum. É igual aqueles brinquedos pequenininhos que vem lá, que é acima de X anos, porque pode soltar uma pecinha, não sei o quê. Não é impressora para criança. Agora, vamos separar um outro grande grupo, que eu acho que a diferença de idade dos nossos filhos faz isso ficar bem interessante também para impressora aberta. Vamos tentar explicar isso, aberta e fechada? Porque é o seguinte, tem aquelas impressoras que a gente considera enclausuradas, que é tipo um forno, que tem toda uma proteção em volta. Tem a tampa. Tem a tampa, fica totalmente fechado. Isolados. Ou seja, a criança ela não consegue encostar em nada da mecânica. Geralmente tem um display do lado de fora, que o máximo que a criança vai conseguir fazer é parar a impressora 3D. Se ela puxar a tampa, esse é um detalhe importante. Hoje, até onde eu sei, me corrigem, tem alguma impressora que eu puxo a tampa e ela para? Não, né? Não existe esse dispositivo de proteção. Então, não, gente, não que eu também saiba. Não que a impressora, se colocar a mão lá dentro, vai gerar um grande acidente, mas a gente tem que entender que a criança é muito curiosa, fica doida com aquilo. Ainda que a impressora seja enclausurada, ela vai abrir a impressora e se ela quiser botar a mão lá dentro, existe algum risco mínimo de acidente, mas tem. Agora, em relação à impressora aberta, você que está com a criança de 4 anos, vai poder me falar, fechado ou aberto com a criança de 4 anos? Sem dúvida tem que ser fechado. Não tem jeito. Gente, ele vai ficar doido para colocar a mão. Doido. E você está imprimindo com PLA, por exemplo, às vezes a 60 graus a mesa. Não dá aquela queimadura, mas é suficiente para a criança chorar bem. E mesmo fechada, deixar fora do alcance. Então, outra dica. Você teria impressora fechada e lá na sua casa? Já experimentei e desisti. Então, já gente, experimentei vamos lá. Pelo menos não por enquanto. Essa é uma experiência, e aí a gente tem que entrar no mérito, inclusive, de cômodos também, né? Apartamentos, se você tem um local dedicado a isso. Então, assim, eu acho que o seu caso tem outras restrições, além só da sua pequena, não. Espaço. Então, você não tem um cômodo que você poderia deixar lá onde ela não acessa, né? Não. Só no final. Não tem. E, gente, essa preocupação é natural de todo pai. Você tem que pensar o seguinte, a impressora, por mais que ela seja fechada, se a criança abrir, colocar a mão lá dentro, por exemplo, o bico está a 200 graus, a área de contato é muito pequenininha, vai fazer uma ferida muito pequena, mas vai machucar, né? Então, assim, agora, a criança vai crescendo, ela começa a entender que não pode colocar a mão, não sei, é uma criança muito sinestésica e tal, mas a criança vai crescendo, ela vai entendendo um pouquinho mais. Eu acho que ainda, até a impressora aberta, é possível você ter em casa. Então, considera aí essa idade, talvez de 8, 7 anos, já dá para ter, até aberta. Sim. Olha, te falar que eu vira e mexe, eu avalio pelo apelo das cores, né, dessas novas impressoras com cor, né, avaliei-se muito, diversas vezes, eu quero muito ter uma impressora dessa, colorida em casa, até porque a pequena fica louca para ver essas peças coloridas, que aí, pô, não é só um
monocor, aquela coisa assim, que dependendo não tem tanta graça quanto colorida, né? Uhum. Mas aí vem para a parte aberta, e aí me incomoda e eu cancelo. Então, gente, Legal, cor e tudo mais, mas aberta não é o momento então, para essa olha, idade. presta atenção nesses recados. Quer dizer que você não pode ter isso, por exemplo, às vezes você tem uma casa grande, muitos cômodos, você pode ter um cômodo lá por conta, separado, né? Cada realidade de uma pessoa pode ser diferente. Eu sempre tive um espaço separado para impressora e tal, então quando as crianças eram pequenas, mesmo assim eu tinha, né? Deixava, acompanhava, eles iam lá, viam e tal, não está usando mais, fecha aquele cômodo, as crianças não têm acesso à impressora. Lembrando que o risco é pequeno, mas tem que lembrar que às vezes a criança, você não fica do lado dela o tempo inteiro dentro de casa. E aí quando vê, vai machucar. Certo? Bem, agora vamos falar um pouquinho para ajudar o pessoal no que comprar. Então a gente já sabe que o ideal é uma impressora fechada para crianças menores, uma impressora já pode ser aberta se as crianças forem maiorzinhas. Mas o que comprar? O que comprar? E aí eu vou falar da primeira da mancada, porque eu, por exemplo, eu fiz uma que foi comprar uma impressorinha assim, que tinha cara de brinquedo de criança, parecia um Robocop. Como é que é o nome da impressora? SR100, ela era um caminhãozinho, né? Vermelhinho. Um caminhãozinho, parecia o Transformers. O Transformers, mas como é que chama o personagem? Ah, não lembro. É da minha época mesmo. Não lembro. Editor, põe aí pra nós é o caminhão vermelho, 2 horas depois. é um dos principais personagens lá. Mas vamos lá. Essa impressora e impressoras feitas para crianças, até o momento, inclusive essa péssima impressora, Mas é caro, mas a ideia não tem. não tem, mas a ideia é tão legal que assim, a maior parte das peças que a gente imprime são pequenas mesmo, e o que a criança gosta de coisa pequenininha. Mas não, cara, Era bem legal porque você só apertava um botão, era muito então, simples. mas hoje não tem impressora hoje não. para criança que funcione legal. Para criança, quando a gente fala para criança, que a criança identifica que aquele equipamento foi feito para ela. Não tem. Não. Agora, as impressoras mais novas, principalmente, elas estão criando uma cara de eletrodoméstico que a criança se sente à vontade, igual, por exemplo, ter um MacBook em casa. Então, quem criança que não gosta de mexer num iPad top. Então, assim, as impressoras da Bambolab, por exemplo, mais novas, estão com um design muito bonito. Qualquer criança vai olhar e vai ficar doido para brincar com aquilo. Tem muito mais recurso de segurança, inclusive, né? Sim, as Crealities novas fechadas também tem essa cara, tem a facilidade da tela touch, né? E aí nós estamos falando de impressoras, gente, com orçamento começando aí na casa dos seus R$3.000, R$3.500. Então, por exemplo, K1, uma boa recomendação que eu daria, K1C, que é Que a diferença é pouca, né? a diferença é pouca, que mudou quase nada, é a mesma impressora, mas é a versão nova. Então, é uma boa impressora, é enclausurada, tem um volume de impressão legal, nós já falamos em outros vídeos, não põe dentro do quarto de ninguém que faz muito barulho. Não é igual a Bambolab, que é mais quietinha, comportadinha, em termos de barulho de impressão. Apesar que, vamos lá. Se você não tem pressa, tem recurso novo que diminui a velocidade em compensação do... Acho que a gente até falou isso no vídeo anterior. Mas eu falo assim, o setup normal lá, né? Então, assim, mas a gente não recomenda no quarto de ninguém isso funcionando, não precisa dormir nem fazer nada não. Mas, vamos lá. Bambolab, uma impressora já colorida, é recomendável para criança? Assim, começa ali na casa dos 4.000, a mini? 3.800. Então, é uma impressora já pequenininha e tal, no Pix. Mas é a primeira impressora colorida pequena. Dá legal para criança? A criança mais não tão nova quanto a minha, a partir de 7, 8 anos. 7, 8 anos, já dá para fazer. Olha, e super fácil, né? Já tem aplicativo, já entra num site próprio da próprio fabricante, Tá bem que amigável. facilita, super amigável, gente. Tipo assim, é uma impressora que você tem condição de investir para facilitar a sua criança utilizar e ela mesma se ensinar e aprender, Bambolab. Aí você dá uma pausa nesse vídeo, vai lá no site da 3D Filo que você encontra essa impressora e outras, né? E deu a pausa, foi lá para comprar,
Mas compartilhe o vídeo. Compartilhe esse vídeo aí para quem é papai, mamãe, tem um filho e está pensando em dar mais atividade para o menino. Compartilhe com todo mundo, dá o like. Vamos repetir uma coisa, porque aí o editor coloca e às vezes faz a abertura. Então o negócio é o seguinte, esse vídeo é para você que é pai, que quer ver seu filho empreender, usar impressora 3D, trabalhar a criatividade, sair do eletrônico, né? Acabar com a tela. Aprender a fazer outra coisa além de ficar na internet assistindo shorts, YouTube, esse tipo de coisa. Promover o empreendedorismo. Isso. Então, volta lá. Uma impressora colorida que facilita, que tem um site próprio, acho que é uma mão na roda. Lembrar que os valores são mais caros. Nós estamos falando da impressora pequena, mas que para uma criança dá e sobra para criar coisa demais da conta. E depois você vai tendo ela maior ou ela fechada, primeiro modelo fechado, se você quiser ter mais segurança, enclausuramento, já vai lá para casa dos R$11.000. É algo, né? Não é para qualquer papai ou mamãe, não é mesmo? Mas é uma opção que eu acho que para os pais mais abastados é um excelente investimento. Pode comprar, é uma excelente máquina, você vai criar bichinhos coloridos, brinquedos coloridos, peças funcionais coloridas, né? Você falou do seu priminho de 10 anos, se ele imprime em qualquer outra impressora, ele tem que ficar pintando. Se ele imprime os personagens do Minecraft com uma Bambu Lab, ele já pode fazer ela colorida, pronto. Precisa depois ficar pintando. E ele pode, inclusive, imprimir peças para incrementar uma bicicleta, um patins, sim, fazer toda essa parte aí personalizada, né? Sim, pode. Eu já fiz, o Dani já fez personalização da mochila também. Então, gente, dá para criar. E aí? Mas, cara, nós estamos falando de 3.800, de R$3.000, mas e o papai que tem uma condição, né, ou que não quer investir tanto? Tem uma condição mais apertadinha ou também não está disposto para testar, para ver se é legal e tal. O que o papai pode comprar para uma criança aí de 10 anos que funciona tão bem quanto essas máquinas? Acho que a gente pode ir por dois caminhos, né? Primeiro, a gente segue para o mercado que existe de usados mesmo. Que tem muita máquina aí de 2, 3 anos para por trás. exemplo? Ender 3? A gente segue para Ender 3 mesmo. Ender 3, Ender 3 Pro. Quanto custa uma Ender 3 nova hoje, um kitzinho? R$1.000. E usado? Você vai 600, 700? 400, R$500, você acha no OLX? Gente, R$500 você compra hoje uma impressora no OLX pronta. Eu uso lá em casa uma Ender 3 S1. Na faixa aí, quando ela estava vendendo, né? Agora ela está meio que saindo de linha, eu acho. R$1.800, R$1.900. Hoje você vai achar uma impressora dessa na internet no OLX por R$1.300. R$1.400, nova, praticamente nova. Agora, quero comprar numa loja algo mais fácil, mais prático, né? A gente pode indicar, imagina, a KE e a SE. Começando aí na faixa dos R$1.400. SE, principalmente, melhor custo-benefício. Eu acho que hoje SE aqui no Brasil. Hoje, acho que para uma impressora de entrada, que você tem facilidade de montagem, já com alguns recursos que facilitam muito o usuário que vai trabalhar com a criança, fala que o papai vai ter que ensinar, às vezes, a criança, né? Um basicão ali. Então, essas impressoras, elas estão bem fáceis de ser montadas, de trabalhar, e eu acho que é mais fácil com a Ender 3. A gente está falando muito de Creality, mas uma outra que é muito similar e tem bons reviews mesmo é a Sovol, né? SV06 aí que tem dominado boa parte do AliExpress. Vamos lá, né? A turminha da AliExpress, sabe aquele negocinho que chega sem nota? Sem nota? Nós não estamos incentivando isso não, mas para você que sente à vontade, você vai comprar uma excelente impressora. É uma excelente opção, pode comprar SV06. SV06. Agora, não, quero imprimir peça grandona, acredito que meu filho tal, não sei o que, você pode comprar uma FL Sun grandona por R$4, R$5.000, né? Uma outra opção, né? Já de um outro estilo, precisa de um espaço grande lá na sua casa, mas deixa o papai à vontade também para essa brincadeira. Sobre impressora colorida, nós falamos em outros vídeos, tá? Para chegar, pega aí procura aí nos nossos vídeos, tem falando sobre as outras impressoras coloridas que estão para chegar, mas hoje a gente está na mão da Bambu Lab.
É a K2 Plus, né? É uma das que dá para chegar. Isso, e tem da também a Anycube, da Anycube, né? Que são as principais que vão players aí. sair na sequência. Comprou, escolheu a impressora. Inclusive, a gente vai até liberar um artigo sobre isso. Se quiser, quem gosta de ler, ter as informações um pouco mais fácil, vai colocar aqui na descrição aí desse vídeo. A gente tem que falar de material também, né? Ótimo. É o outro, eu acho que o outro vive sem o aspecto. outro. Mas eu acho que aí a coisa é direto ao ponto. Criança vai trabalhar em casa, para diminuir o risco, por exemplo, a área de contato maior, PLA. PLA imprime com mesa fria, com 40, 45 graus. O risco de acidente de em contato com a mesa já diminui absurdamente, que é o ponto onde tem maior área com calor. O bico é muito pequenininho e no movimentar a criança dificilmente vai botar a mão exatamente lá no bico, né? Então o PLA tem essa facilidade, é biodegradável, você pode jogar lá junto com a sua fruta, junto com o resto de comida e tal, que ele vai compostar, é totalmente verde, né? E eu acho que é muito fácil de imprimir, porque nós falamos de impressora aberta. Então, PLA imprime em qualquer impressora, a gente não precisa ficar... Com cheiro. O cheiro é gostoso, né? Super tranquilo. Os outros materiais funcionam também, são mais industriais. Aí, à medida que você for sentindo necessidade, papai, de desenvolver alguma peça mais funcional, aí entra no blog da 3D Fila, entra nos outros vídeos nossos, que tem coisa, tudo para explicar. Mas PLA Magic, PLA EasyFill, qualquer um deles, que seja, escolhe lá pela cor, tudo funciona e lindamente. Certo? Acho que não tem muito o que ficar... Inclusive, a gente vai falar um pouco, quando a gente fala de algo amigável com criança, a gente vai até fazer no futuro aí, em breve, né, um outro podcast aí sobre caneta 3D, Sim. que tem tudo a ver com criança também, que a gente vai abordar justamente o próprio PLA, Sim. temperatura, segurança, né? E a coisa que não precisa ter dúvida, falou em insumo, falou em PLA, falou em 3D Fila, né? Então, assim, melhor fabricante de filamentos no Brasil, também lá fora, não fabricante, mas você pode achar 3D Fila fora do país, procura que você vai encontrar nos grandes marketplaces, pode ter certeza, e com super avaliações com estrelinhas aí, hein? Então, acho que para criança esse assunto tá show de bola. Tá aí, claro, pode contar com a gente aí, entra em contato, manda mensagem, o que a gente puder auxiliar aí. Tô na dúvida, poxa, mas eu tenho um orçamento de tantos R$1.000, qual impressora que eu compro pro meu filho? Tem tantos anos. Manda mensagem aqui no comentário, a gente responde, ou manda mensagem lá pro nosso time de vendas lá no WhatsApp, ou e-mail, tá tudo lá no site, a gente precisa ficar repetindo aqui muito para agilizar, e você vai ser, tenho certeza que você vai ser super bem atendido e vai escolher aquilo que é adequado para o que você está procurando. Aí, se você chegou nesse ponto aqui, foi no nosso blog, foi na categoria de impressoras, escolheu, de repente comprou, comenta aí, fala pra gente, ó, comprei essa impressora, ou comprei semana passada, meu filho tá gostando, né? Sim, ou se você tem uma experiência criança, né, com impressão 3D, compartilha com a gente, tem certeza que tem muita história legal, quem sabe a gente faz uma matéria com alguma criança aqui também, eu acho que vale a pena. Obrigado, atenção, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.